É o mesmo conceito. É o mesmo conceito. Acabei de olhar o livro aqui e por coincidência mandaram uma pergunta. Qual a diferença do poder da ação para o poder da fé? Explica um pouquinho do que é o poder da ação e responde essa pergunta também. Na verdade, a ação também é fé. O nome, né? Ele pode até parecer um pouco místico, né? O poder da ação. Porque em você agir, isso tem um poder, isso gera força, gera poder. Mas para você agir, você precisa da fé. O primeiro princípio da ação é a fé. Hebreus 11:1 é um conceito de fé. Ali você pode interpretar várias coisas com aquele versículo. No meu caso, o que está escrito lá? A fé é o firme fundamento de quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza que se esperam. Ok ou não? A fé é um fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, eu não recebi ainda. Eu não fiz ainda. Eu não vi ainda. Mas eu acredito que eu vou receber. Eu creio. Eu posso interpretar isso para Jesus. Nunca vi ele. Ele é judeu, nem brasileiro é. Mas eu acredito que ele morreu por mim e que um dia eu vou vê-lo. É um fundamento, fé. Você não consegue agir se você não tiver fé. Então primeiro você tem fé, você acredita naquela visão. Exemplo, foco visionário, comportamental e consistente. Estou falando de ação. Está dentro do livro, tá? Dentro do curso. Aproveita, tem algumas vagas ainda disponíveis. Preciso criar uma visão da minha meta. Aqui, eu estou falando do livro, aqui é a ferramenta de você cumprir metas, transformar um sonho numa meta e a partir daquilo tarefas que vão te levar para aquela meta. Mas a primeira coisa, eu preciso de fé, ou seja, eu preciso acreditar que é possível. Eu preciso me ver. O Douglas, eu acredito que você se via teólogo. Você se enxergava no dia da formatura com aquele... Foi chapéu? Foi chapéuzinho. Aquele chapéu, ele se via. E o que fez ele não parar aos 4 anos? Eu acredito que alguns colegas de turma desistiram no meio do caminho. Então, o Douglas, sem saber, ele usou o tripé do foco. O tripé do foco diz o seguinte: eu crio a minha visão, eu me vejo formado, a partir daquilo eu tenho comportamentos congruentes à formatura e à consistência. No caso dele, eu acredito que é um aluno muito aplicado, não faltou uma aula. Eu não sei ler mentes não, tá? Até brinco com isso. O pessoal fala assim, caraca. Não. Mas eu entendo um pouco de perfil de pessoas. Análise comportamental, isso, né? Análise comportamental. Então, no caso, para finalizar a pergunta, para poder você ter ação, o primeiro princípio é fé. E aí você pode interpretar fé como várias outras coisas. Exemplo, eu preciso ter fé para acreditar que Jesus morreu por mim. E eu preciso continuar tendo fé para acreditar que ele prometeu que vai voltar há 2000 anos e eu preciso continuar acreditando que ele vai vir. Então, para poder você agir, o poder da ação é isso. Ação, agir, gera poder, vai acontecer. Mas para que aconteça, primeiramente eu preciso ter fé, eu preciso visualizar, ver, acreditar, me sentir lá. E depois eu vou me comportar de acordo. E dar muita consistência até acontecer. Muitas pessoas, no caso dele, desistiram no meio do caminho. Não acreditaram no projeto, desistiram. Não foram persistentes o suficiente. Então, amigo, para finalizar... A diferença do poder da ação e a fé não existe. Não existe. Primeiro você precisa ter fé para poder depois agir. Simples assim. Tem um ponto que o coach trabalha bastante. Eu vou estar voltando, hein? Voltando? Tá voltando. Legal. Na risada já deu uma diferença. Geralmente, no caso que eu citei aqui, descubra o poder infinito que há dentro de você. Infinito que há dentro de você. Pergunta. O que é que existe teologicamente, né? Vamos pensar teologicamente. Com o óculos da teologia. O óculos da teologia. O que é que existe dentro do homem com potencial? Sendo que a Bíblia diz que as nossas justiças, está em Isaías 64, eu acho, são como trapos de imundícia para Deus. Ou seja, o que tem de melhor para você, para Deus não passa de trapo de imundícia. A Bíblia diz em Jeremias 17 que o coração do homem não é enganoso, é o mais enganoso. Se eu perguntar o que você quer, você não sabe me responder. Eu não sei te responder. Por quê?
Porque as pessoas falam assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem que você quer para você, será o que é o bem que Deus quer para você? Foi bom para Deus trazer dilúvio sobre a terra. Foi bom para Deus destruir Sodoma e Gomorra. Então, o nosso conceito de potencial, o nosso conceito de bom, está longe do conceito de Deus. A gente precisa sofrer uma organização da nossa natureza. Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa natureza caída. Caramba. Você se lembrou hoje de piscar? Se lembrou hoje de respirar? Se lembrou, né? Por que você não precisa se lembrar, se programar para fazer isso? A sua natureza faz por você. Está dentro de você. Tá no automático. Se você já com certeza fez isso, todo mundo, pegou uma bola e levou para o fundo da piscina, o que acontece com a bola? Porque a natureza dela é para estar em cima, não é para estar embaixo. O homem, por que é difícil para a gente perdoar? Porque não está na nossa natureza. A gente está reorganizando essa natureza. Então, eu não sei o que é bom. Outra pergunta. Todo bem vem de Deus? Porque se você trabalhar o conceito que todo bem que vem de Deus, o espírita ali, todo respeito aos espíritas, o espírita ali faz um trabalho social excelente. Casa de Davi ajuda. Mas esse bem é de Deus. Todo bem que vem é de Deus. E se todo bem que vem é de Deus, para que a gente precisa de discernimento? Então a gente precisa de discernimento, todo bem que vem é de Deus, então manda para cá. Então, a gente não sabe o que é bom. Tem um livro do Agostinho chamado Confissões. E ele diz que roubava pera. Aí ele passou uma vez de frente da pera, foi lá e pegou a pera, comeu. Aí depois no outro dia pulou a cerca, pegou outra pera, comeu também. Aí no terceiro dia ele não estava com fome. Mas mesmo assim ele foi lá, roubou uma pera. Aí ele fala no livro dele: quão caído é o homem. Quão caído é o homem. Por quê? Eu não estou com fome. Estou roubando por bel prazer. Natureza caída. A queda, o pecado, satisfaz o nosso ego. Então, o meu ponto é, fala de desenvolver o seu potencial. Qual o potencial? Se espiritualmente, se dentro de uma visão teológica, o homem é caído, ele precisa ser regenerado segundo a imagem do Filho de Deus, para poder desenvolver esses potenciais aí. Esse é o meu ponto. Concorda que o homem não tem potencial? Isso é coach integral sistêmico. Eu tô falando, Douglas é fantástico. Douglas, sai daqui, coach. Isso é coach integral sistêmico. Tá mais para curso de teologia, então. Isso é coach integral sistêmico. O homem, ele tem esse potencial a partir de Jesus. Após a regeneração. Ou eu entendo que ele tem esse potencial e foi Deus que o criou à sua imagem e semelhança, ou eu anulo a Bíblia, no meu caso. Tá, uma pergunta, Douglas. Esse potencial que você está falando, você consegue definir ele para ficar um pouquinho mais claro? Fazer o bem. No caso aqui, o potencial que os coaches falam mais é de performance. É isso que, só pra gente conectar. Potencial de performance e resultado. Exemplo. Não que eu saiba, o Bill Gates não professa fé. Professa alguma fé, o Bill Gates? Não que eu saiba. Quem tem mais resultado? Eu, você ou Bill Gates, do ponto de vista financeiro? Quem ajuda mais pessoas? Eu, você ou Bill Gates? Não estou falando de salvação. Tem princípios. Mas não entra no que ele tá falando do bem. Nem todo bem vem de Deus, é isso? Cara, é bem ou não você erradicar a malária? É Bem. mal ou é ruim? É bem. Agora, isso não deve ser jamais confundido com o maior bem, que é a salvação da alma do indivíduo. Isso é só através de Jesus. Cara, é difícil às vezes separar as coisas, entender que cada um tem seu lugar, mas que tudo começa e finaliza em Jesus. Não dá. Jesus. É. Tem que fazer uma análise muito profunda. Mas o homem tem potencial, sim, no meu conceito. Eu aprendi bastante. Até então eu não sabia que o IBC, ele é diferente do como é que é? ICIS? CIS. Perfeito. Por exemplo, eu tive que ler esse livro aqui, ó. Inclusive eu vou dar ele pro Gabriel. Comprei para dar de presente pra ele. Esse livro aqui,
2 milhões Eu de ia livros comprar, hein? vendidos. Hã? Eu ia comprar, hein? Não, vendo, eu vou dar pra você. Pra você usar. E aí eu li esse livro. Cara, li o livro de capa a capa. E eu tenho algumas considerações a fazer. Posso? Deve. Posso? Tá. Você vê, eu anotei tudo. Anotei tudo aqui, moço. Por exemplo, página 143, 144. Ele fez a lição de casa, hein? Fez, tá certo. Vamos abrir. Vou pedir pra você ler, porque você tá com a voz melhor do que a Não, minha. pede pro Renato, Tá. ele já sabe de cor. Não, lê você, moço. Pra você trabalhar mais. Lê aqui, ó. Deixa eu te falar o que você vai ler. Parará, parará, parará. Ó, o pessoal tá falando que o Douglas faltou sim. E que ele cabulava pra ir jogar bola na faculdade. É o Vinícius Valeriano. Caraca, Douglas. O Vinícius Valeriano que tá com a gente aqui, que é top. Vinícius, quero você aqui. Vini é top. O Vinícius é top. Se formou com você, né? Formou. Vinícius é top. Abraço, Vini. Ó, lê pra mim aqui os 2 primeiros parágrafos da Misericórdia. página. Não, é curtinho. Da página 144. Eita, bicho, ele anotou tudo, ó. Lê pra mim. Pai, Eu só não vou ler porque eu tô com a voz ruim. Tá? Beleza. O interessante nesse texto do livro do Gênesis, capítulo 1, é que, para cada coisa que Deus criou, ele primeiramente emitiu um comando verbal para trazer à existência o que não existia. Ele usou o poder da palavra para criar. Cadê? Ele não Esse é do apenas capítulo pensou, Comunique-se. ele não apenas quis, como também não usou a força da intenção. Ele usou o poder da palavra para criar. Haja luz e houve. Continua? Siga. Esse poder de criar e alterar drasticamente a realidade também está em pessoas comuns, independentemente de idade, grau de instrução, poder aquisitivo. O poder está inalienavelmente dentro de todos os seres humanos. A questão é que, enquanto algumas pessoas usam o poder contido nas palavras para destruir, outras usam a palavra para construir. Contudo, a maioria usa as palavras para se manter num mundo de mediocridade, impotência diante da vida e seus desafios e possibilidades. Teologicamente, você acha que isso tem cabimento? Posso responder ele? Teologicamente? Não é pra vocês perguntar pra mim, a ideia é pra vocês. Teologicamente, Teologicamente, não. possível. Possível. O que ele está fazendo é pegando uma visão coach e levando para o texto. Então Deus disse haja. Colocando no Colocando no texto. Aí é uma exegese, né? Você Exegese. coloca no texto. Deus tem o poder de criar a partir do nada. Eu também tenho. Se eu falar aqui, Deus disse haja, eu vou usar esse mesmo poder. Eu quero ser curado agora dessa rouquidão. Ainda estou rouco. Não tem fé. Joga pra fé, né? A culpa tá em Joga você. pra fé. Então, isso aqui é uma inferência ao texto. Porque, veja bem, João Calvino, ele fala muito sobre o balbuciar de Deus. O que é o balbuciar de Deus? É Deus descer no seu nível intelectual. Deus desce no seu nível intelectual para você poder entender quem ele é. Não tem como a gente pensar em Deus a partir dele mesmo. Tomás de Aquino disse que Deus é ato em potência. O que isso significa ato em potência? Ato em potência é assim: o que Deus pensa já acontece. Ele não precisa verbalizar para acontecer. Ele pensou, a porta já abre. Ele criou a hipótese, já aconteceu. Porque ele é um ato em potência. Quando a Bíblia fala que Deus falou, isso é um antropomorfismo. É Deus pegando as características humanas e aplicando para ele, para a gente poder entender o que ele quer fazer. Não é que a gente tem poder, tudo que a gente fala, a gente tem poder para dizer, eu quero isso, não vai acontecer. Impossível. Teologicamente impossível. Você também discorda, né? Do jeito que ele falou, sim, mas essa não é a proposta do livro. E também não é a proposta da Bíblia. Não, mas não é a proposta do livro dizer que você haja e aconteceu. Não. A proposta do capítulo Comunique-se é dizer que a tua palavra, o ser humano, e aí a partir de um conceito. Gente, o livro é um conceito, tá? Você pode criticar, discordar. Mas faz o seguinte, testa.
Testa. Vai que acontece alguma coisa. Vai que. Eu tô falando pra você, ser coach é confortável demais, moço. Não precisa acreditar em mim. Eu não tenho a verdade suprema, eu não preciso nem defender. Vai lá e testa. Começa a abençoar seu filho. Amanhã você chega lá e começa a abençoar seu filho todos os dias. Começa a emitir palavras de bênção sobre a vida dele. A palavra tem poder, né? Amigo, eu posso te dar 20 textos falando do poder das palavras da Bíblia, mas vamos nos ater à proposta do livro, desse capítulo em si, o Comunique-se. Não é essa a proposta. Eu acabei de dizer lá no início, só Deus tem o poder de criar a partir do nada. Mas ele faz uma boa interpretação do texto? Você acha que ele faz uma boa interpretação do texto? Não, eu discordo um pouco da interpretação dele, mas a apostila ela é muito mais completa. Claro, ele vai usar o versículo para embasar, ele é um cristão. Mas tem uma série de outros versículos que podem, não de forma solta, porque eu acho errado também, Douglas, pegar coisa solta e ficar, sabe? Texto sem contexto é pretexto. Pegar um versículo bíblico como um carimbo para testificar o que eu estou falando. Não, não é isso. Tem um conceito, e é conceito, tá? E é muito difícil provar isso porque a partir da física você não consegue provar. Você não consegue ver. Mas nós acreditamos. É firme. Existe a física quântica, que a maioria não vai acreditar, outros nem estudaram. Mas ela faz muito sentido, no sentido que o mundo ele é formado de energia. O teu corpo, o meu corpo, tem aproximadamente 50 trilhões de células. É uma reunião de células, estruturada por uma carga óssea. 50 trilhões de células. E do núcleo delas é energia. Tem um livro muito bom, estuda lá, A Biologia da Crença. Um biólogo que se converteu a Deus, estudando e entendendo a natureza. Ele entendeu que tudo é feito de energia. Quem aqui já viu o lugar, quando você chega num lugar que tem aquele clima pesado, energia pesada? O ser humano ele é feito de energia. É tão difícil explicar a mente porque cérebro é uma coisa e mente é outra coisa. Cérebro é o órgão. Você pode até tocar numa aula de anatomia. A mente não, é descarga elétrica. É a sua mentalidade. Ok? A partir disso, nós entendemos que o ser humano ele é energia. A partir desse conceito. Ok? Se eu entendo que o ser humano é feito de energia, a partir disso, tudo que sai de mim vibra. Seja em palavra, pensamento ou comportamento. Vibra energia. Aí uns vão falar de lei da atração, de um monte de coisa. Eu não quero entrar nesse tema. Mas o capítulo Comunique-se fala da perfeita comunicação. E aí não é só isso. A perfeita comunicação é pertencimento, conexão, importância, amor. Como é que se comunicar amor? Pertencimento, conexão e importância para as pessoas. Entendeu? Agora dizer assim, haja isso, vai acontecer isso. Eu entendi o que o Douglas quis falar. E se a proposta do livro fosse o que você está falando, eu concordo 100% com você, mas não é a proposta. Mas entendo o que você está falando. Posso ter exemplo aqui? Pode. E detalhe, esse livro não resume nem 1% do que é o coaching integral sistêmico. Esse livro é uma das obras do Paulo. Deixa eu usar ali isso aqui, ó. Esse último parágrafo aí da página do seu lado direito. De cima aqui, ó. Deixa eu usar aí. Você tá com a voz boa. Lê aí. É como diz na Bíblia, Mateus 7, verso 2. Com a mesma moeda que julga, será julgado. Certo. Ou ainda outra passagem que diz que só Deus pode julgar os vivos e os mortos. Qual que é o versículo que tá isso aí? Ele não dá. Como é que uma pessoa escreve um livro, cita a Bíblia e não coloca a referência bíblica? Dá aqui pra mim. O livro tem um monte de citação que não está na bibliografia. Não está na bibliografia. Não tem uma nota de rodapé, para não dizer que não tem. Para não dizer que não tem, tem 2 ou 3 que eu vi. Na apresentação do livro, o cara diz assim, que o livro tem um forte rigor científico. Como? Se não cita nada. Você lendo, você não sabe se é ele falando, se é a ciência falando, se ele está colhendo, e de onde ele tira isso, ele não coloca. A bibliografia tem. Ele cita a Bíblia um monte de vezes. Acha a Bíblia aqui para mim na bibliografia. Qualquer estudante de TCC, ele tem todo cuidado. Todo cuidado.
de referenciar de onde ele está tirando a informação. Então, Mas esse livro não é das experiências do Paulo? e se é, por que fala que tem rigor científico? Se tem rigor científico, se ele tá falando que tem, é porque tem. O cara, ele não... 2 milhões de idiotas não comparam esse livro. 2 milhões de idiotas não comparam esse livro. É best-seller, né? É best-seller. Mas ser best-seller não quer dizer que tem rigor científico. Então tem 2 milhões de idiotas que Não, compraram o livro. não é ser idiota. É só você referenciar de Não. onde você está tirando a informação. Amigo, vamos Só lá. isso. Eu quero... Eu só quero dizer É assim. porque o Douglas está falando de uma vertente acadêmica. Não, ele, Sim, ele, tá certo. ele se Certo. qualifica como PhD, ele é doutor. Um doutor não pode cometer um erro desse aqui. Doutor, gente. Pode cometer Tá. um erro desse aqui. Vamos deixar a questão acadêmica de lado e colocar a eficiência do livro em prova. Certo. Ok, concordo Duas com o coisas Douglas. distintas. Vamos lá, vamos deixar a questão acadêmica de lado. E colocar a eficiência do livro em prova. A eficiência não do livro, das ferramentas que estão no livro. Como eu tô te falando, todo método, todo conceito pode ser criticado. Até o evangelho os caras criticam, quer dirá um livro desse. E tô te falando, eu não sou advogado do Paulo Vieira. Sim. Não recebo O pra intuito isso. não é Paulo, defender se você ele. estiver vendo, quiser me contratar, eu vou carregar a sua mala. Eu faço uma avaliação de leitor. Eu comprei. Eu posso avaliar. E na minha avaliação, não foi. Entendeu? Na minha avaliação. Mas você foi. não tirou nenhuma lição dele. Levando em consideração que eu sou contrário a essa ideia, então não. Você não se permite colocar em prática nada do que você aprendeu. Não tem. Aprender o quê? Se não tem rigor científico. É um doutor escrevendo sem rigor científico. Eu não confio no que ele fala. É igual um professor chegar pra mim e falar assim: olha, eu provo isso aqui. Eu falar, fundamenta pra mim. Fundamenta. Ah, não tem fundamentação, é o que eu penso. Vamos lá. Vamos mudar o Então critério. você só acredita no que for fundamentado. Que é provado. Referenciado. Não tem Mas referência. isso a gente consegue levar pra Bíblia? Pra Bíblia? É. É lógico. A Bíblia é o Antigo está revelado no Novo e o Novo no Antigo. A Bíblia Perfeito. se auto-interpreta. Tudo pra mim fecha com resultado. Erro de português, referência bibliográfica, citou a Bíblia, não tá. Beleza, pode ser criticado, pode ser falado. Não é o livro perfeito, né? Não existe. Como eu falei, a própria Bíblia tá cheia de erros ortográficos que foi sendo reescrito durante de lá pra cá. Amigo, Mas você não acha que é um pouco radical afirmar que o livro não serve porque não tem rigor Se científico? tivesse aqui, se não tivesse esse PhD e nem um doutorado, eu não falaria nada. Porque é alguém escrevendo a sua experiência. Mas o cara se auto-intitula PhD. E porque ele coloca aqui a bibliografia dele. E não tem um cuidado não tem uma nota de rodapé, cara. Uma nota. Não, tem 2 ou 3 notas de rodapé, só 250 páginas. Sim, você não sabe quem tá escrevendo. Se é uma experiência dele, de onde ele tirou. Então, eu torno a falar. Se fosse uma pessoa que não se intitulasse, não reivindicasse direito de acadêmico, eu não teria direito nenhum de falar isso que eu tô falando. Mas eu tô requerendo isso de um doutor. Eu sou um graduado. Perto dele eu sou um pobre coitado, academicamente. E cometeu esse erro aqui, cara, infantil, cara. ok. Levando em consideração que o erro é infantil, aí você não se dá a oportunidade de praticar o que o infantil escreveu e testar se o método, a metodologia que a pessoa que teve o erro infantil funciona ou não. Esse é o jogo. Eu quero me voltar ao Sim. que A prática, né? a prática. O que a prática vai gerar. O livro não é um livro teológico, quiçá científico. Você pode chamar de poder da ação, você pode chamar de autoajuda. Depende do que é autoajuda para um indivíduo, Gabriel. O que é autoajuda para você? É algo que vai me... Será que é eu mesmo me ajudando? É isso, mais ou menos? É, basicamente. Então eu quero me ater à prática. Quero me dar esse luxo de me ater à prática. E eu te falo, se você ler esse bendito livro aqui, e detalhe, esse livro ele não é a obra do Paulo toda. Paulo já escreveu Sim. mais de 13 livros, 12 livros.
O manual do coach integral do sistema tem mais de 500 páginas. E pode ser criticado, pode ser discordado, é normal isso. Mas eu quero me até a prática. Se você praticar, eu te garanto que resultado você vai ter. Perfeito. Vamos para mais umas perguntas aqui. Rodada. É. Não, tá aqui. Eu acho que a gente veio aqui. 2 perguntas? 2 perguntas? Quantas horas? Deixa queimar, deixa queimar. O pessoal tá com a gente aqui, hein? Vai compartilhando aí, pessoal. Que tá top, top, top. Mais perguntas? Ó. Deixa o like, ajuda muita gente. Compartilha. Se inscreve no canal, que é fundamental. E manda a pergunta no Instagram. Seu Obrigado. presente pra você. Obrigado. Economizou R$40, hein, Gabriel? Comecei. Tá 20 na Amazon.